Eu até imagino a quantidade de vídeos que você já assistiu para tentar resolver o problema de travamentos do seu computador. Eu já ajudei milhares de pessoas a assistirem vídeos no YouTube, na Netflix, na Globoplay, através do seu computador aí baratinho, que dava muito travamento, e através de um vídeo meu que está disponível aqui na grade de meus vídeos, as pessoas conseguiram solucionar esse problema. Também ajudei muita gente aí a recuperar espaço no armazenamento do seu computador, ensinando aqui como fazer uma limpeza profissional sem precisar abrir o seu computador e sem precisar levar uma assistência técnica. E hoje eu vou estar ensinando vocês a como melhorar o desempenho aí, otimizando o seu computador. Deixe nos comentários se eu realmente te ajudar com esse vídeo, e se você não gostar do vídeo, deixe aí também a sua reclamação para que eu possa estar revendo aqui as minhas dicas e eu possa estar te ajudando aí num próximo vídeo. Beleza? Eu sou o Manfred, sejam bem-vindos ao canal. Não esquece de se inscrever se eu te ajudar, deixar o like e o comentário para me ajudar na divulgação. E vamos direto para o vídeo. A primeira coisa que iremos fazer é criar um ponto de restauração. Então a gente vem pesquisar, digita criar, vem criar ponto de restauração, criar, e aqui iremos colocar otimização Windows e clique em criar. Caso algo dê errado, seu computador ele se comporte de uma maneira indesejada, depois que esse ponto de restauração foi criado, você poderá voltar às suas configurações antigas, né? Caso dê errado, você vai vir aqui novamente, né, em criar ponto de restauração. Porém, ao invés de criar, você vai clicar em restauração do sistema, avançar, e aqui vai ter otimização Windows. Assim que você avançar, o seu computador voltará às suas configurações antes de você realizar esse processo. Agora iremos aqui na bandeirinha do Windows, clicar com o botão direito, escolher a opção gerenciador de dispositivos, depois iremos em dispositivos do sistema, e aqui embaixo encontraremos timer de eventos de alta precisão. Vamos clicar com o botão direito, desabilitar o dispositivo. Agora iremos apagar aqueles arquivos indesejados que acabam sobrecarregando o nosso computador. Para iniciar, a gente vai pressionar a bandeirinha do Windows e apertar R. E aqui dentro, vamos digitar tempo. Seleciona Ctrl mais A, depois Shift, Delete, e escolhe a opção Sim. Você pode marcar aqui, ignorar, pois alguns não serão deletados. Após isso, mais uma vez, Windows R. Agora você vai colocar aqui percentual temp, percentual. Mais uma vez, Ctrl A, Shift, Delete, e escolhe a opção Sim. Continuar. Então foi mais de 1 GB aqui economizado de espaço no meu HD. De arquivos totalmente inúteis. Mais uma vez eu vou colocar aqui ignorar. A maioria foi excluído, então ok. Mais uma vez, Windows R. Você vai digitar agora prefet. Meu prefet está vazio, então está tudo ok. Vamos para a próxima etapa. Agora nós iremos navegar até Sistema. Sistema, aqui está. Dentro de Sistema, iremos procurar por Energia e Suspensão. Depois, Configurações de energia adicionais. E aqui estará marcado, geralmente como padrão de fábrica, a opção Equilibrado, que é o recomendável pela Microsoft. Porém, o alto desempenho faz com que o seu computador trabalhe com maior desempenho e gaste um pouco mais de energia. Porém, isso vai fazer uma grande diferença no desempenho do seu computador. Agora iremos novamente até Sistema. E dentro de Sistema, iremos em Armazenamento. Depois iremos ativar essa opção do sensor de armazenamento e clicar em configurar o sensor de armazenamento. Iremos configurá-lo para toda semana ele fazer uma revisão do seu armazenamento, e caso o Windows tenha pouco espaço para trabalhar, ele vai liberar espaço aí dentro do seu HD, apagando arquivos duplicados, arquivos temporários, aqueles arquivos inúteis que costumam atrapalhar nossa vida aí no nosso dia a dia com nossos computadores, ok? Ainda que dentro de Sistema, iremos navegar até Área de Trabalho Remota e iremos desativar esta opção e confirmar, pois isso só é utilizado caso você precise acessar o seu computador através de um tablet ou de um celular, para que você faça um acesso remoto, caso você queira realizar alguma ação à distância no seu computador, o que eu acho muito difícil ser o seu caso.
Caso seja o seu caso, continue com essa opção ativada. Agora iremos até a aba sobre, ainda aqui dentro de sistema, e aqui em sobre iremos em configurações avançadas do sistema. Aqui a gente vai clicar aqui no desempenho em configurações, e ao invés de deixarmos o Windows escolher a melhor opção para o computador, iremos clicar em ajustar para obter um melhor desempenho, que é o que a gente quer. Agora aqui dentro iremos habilitar o pique, certo? Iremos mostrar sombra sobre as janelas, ok? Vamos mostrar miniaturas em vez de ícones e vamos usar fontes de tela com cantos arredondados. Somente isso, está tudo ótimo aí para a gente obter um melhor desempenho para o nosso computador. Iremos aplicar e ok. Agora novamente vamos aqui em pesquisar e agora iremos digitar a palavra temas e iremos até temas e configurações. Aqui dentro iremos escolher a opção cores e aqui iremos desativar o efeito de transparência. Como vocês podem ver, ele tem esse efeito de transparência quando você abre uma janela sobre a outra, ele dá esse efeito de transparência e isso faz também com que o seu computador obtenha um menor desempenho, pois isso utiliza a sua memória RAM e o seu processador para ele estar executando essa ação aqui. Então a gente vai desabilitar essa opção e vejam que ele já vai tirar aquela transparência e até o mouse ele funciona com mais fluidez aqui em cima da janela. Vamos procurar por aplicativos e recursos. Dentro de aplicativos e recursos, iremos até inicialização e notem que aqui tem vários programas que estão inicializando junto com o meu Windows, o que atrapalha também o desempenho do meu sistema operacional. Então, eu vou estar desativando aqui alguns que para mim são irrelevantes e vou deixar apenas aqui a minha placa de áudio e a segurança do Windows para iniciarem juntos aí com o meu sistema operacional, pois eu preciso de ambos aí funcionando junto com ele. Caso vocês tenham ainda mais programas, que eu acredito que vocês vão ter, vocês podem estar selecionando o que vocês achem útil aí para vocês estarem deixando iniciar junto com o Windows de vocês, ok? Então vamos agora buscar pela palavra jogo e vamos clicar em ativar modo de jogo, ok? É importante que esse modo de jogo esteja ativado, pois ele otimiza o seu Windows caso você jogue ou você abra algum programa pesado que utilize muito o seu processador aí, ou sua memória de vídeo, e ele vai estar otimizando o seu computador para ele dar prioridade àquela ação que você está executando no momento em seu computador, certo? É interessante você clicar aqui em configurações de elementos gráficos e aqui, ó, você reduz a latência aqui e melhora o desempenho do seu computador, ok? Ele só vai funcionar depois que você reiniciar a sua máquina. Então, não vou reiniciar agora, certo? Para a gente dar continuidade aqui no procedimento. Então, aqui a gente vai voltar e agora a gente vai até aqui em Xbox Game Bar. E aqui é importante que isso esteja desativado, certo? Você desativa isso aqui também, ó. Geralmente ele vem ativado e aí ele acaba causando aí um certo atraso no seu computador, até porque ele baixa aí vários e vários arquivos do Xbox para dentro do seu computador. E caso você não jogue Xbox no seu computador, isso é totalmente irrelevante e não tem interesse nenhum aí para que você esteja mantendo aí ativado no seu computador. Então, desative. É importante lembrar que ainda aqui em modo de jogo, há uma outra opção onde você pode clicar aqui em configurações de elementos gráficos e aqui dentro você pode escolher os programas que você quer dar prioridade para que eles tenham maior desempenho quando forem executados no seu computador. Eu vou usar como exemplo aqui o Windows Media Player, certo? Mas você pode adicionar qualquer jogo, programa, qualquer navegador de internet, qualquer stream, qualquer programa que você quiser que tenha prioridade dentro do seu computador, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, para procurar, certo? Procurar. E aqui está, ó. Vou aqui no meu disco local C, que é geralmente onde ficam salvos os ícones iniciais dos nossos programas, certo? E aqui eu vou usar o Windows Media Player como exemplo, certo? Vou entrar aqui na parte do Windows Media Player e aqui, ó, onde está WM Player, que está como aplicativo, eu vou colocar em adicionar. Aqui ele já reconheceu que é o Windows Media Player e ele vai me perguntar aqui nas opções se eu quero que o Windows decida ou se eu quero ele com economia de energia ou se eu quero alto desempenho utilizando a minha placa de vídeo. Então, nesse caso, como eu busco desempenho, todas as vezes que eu for assistir vídeos aqui ou ouvir áudios aqui no Windows Media Player, por ele estar aqui setado com alto desempenho, ele vai ter prioridade aí
no meu processador e na minha placa de vídeo, e eu não vou ter aqueles problemas de travamento, certo? Mas você pode escolher o programa que você quiser, certo? Vou remover, porque para mim não é interessante. Vamos até configurações, pesquisar configurações. Dentro de configurações, vamos até privacidade e vamos desmarcar todas as opções, deixar tudo desmarcado, certo? Pois isso aqui só causa mais lentidão no seu computador e isso aqui é totalmente irrelevante e desnecessário na maioria dos casos de pessoas que usam seu computador apenas para coisas básicas ou apenas para jogos ou assistir vídeos, séries e etc, ok? Ainda em configurações, vamos descer aqui e vamos procurar pela opção aplicativos em segundo plano, certo? E iremos desativar todos, pois isso aqui também faz com que o seu Windows trabalhe mais lento, principalmente quando você liga o seu computador, porque quando você inicia o seu computador, esses arquivos eles estarão funcionando ali junto com o seu Windows em segundo plano, por mais que não estejam abertos ali para você estar vendo essas aplicações abertas aqui na frente do seu computador. Eles estarão funcionando junto com o seu sistema operacional, tornando a sua máquina mais lenta, diminuindo assim o desempenho do seu computador. Uma outra dica muito importante para quem tem problemas aí de desempenho com a sua máquina é você estar aumentando a quantidade de memória RAM do seu computador. Sendo assim, você vai aumentar o desempenho, a capacidade aí da sua máquina estar executando certos programas ou arquivos aí, certo? Então eu vou estar deixando aqui alguns links na descrição aí desse vídeo e também no comentário fixado para que vocês possam ter acesso aí a várias memórias RAM aí num precinho baratinho, mais acessível, certo? Caso você tenha interesse de dar um upgrade aí na sua máquina, eu vou estar trazendo os melhores preços que eu puder aí para ajudar vocês, ok? Espero que tenham gostado do conteúdo. Essas foram as dicas de hoje. Por favor, peço que você deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixa aqui nos comentários se eu te ajudei. Um abraço, um valeu, um joinha, porque vai ajudar na divulgação. Os meus vídeos estão ultimamente sendo flopados aí, porque eu precisei dar uma sumida aqui do canal, né? Então, eu tomei essa punição. Os meus vídeos não estão sendo entregues como eram antigamente. Então, peço essa ajuda de vocês aí para que os vídeos possam voltar a ser entregues aí pela plataforma, ok? Dá uma passadinha nos meus outros vídeos aí. Tem várias outras soluções de problemas aí de computador e algum deles aí pode estar te ajudando, beleza? Se você tem aí problemas de travamento de vídeo, se você não consegue assistir Netflix no seu computador, YouTube, trava demais, aqui tem um vídeo que vai estar te ensinando. Eu vou deixar ele aqui no final. Você pode clicar aí e eu com certeza vou te ajudar a resolver esse problema. Valeu? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!